Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana. Você está no divã. Você agora pode se consultar à vontade, fica à vontade. E agora eu quero que você analise o porquê o Botafogo de 2023 tem a maior pipocada, né? O que aconteceu para um time que fez o melhor primeiro tempo, o primeiro turno da história, terminar aí, né, ir para a última rodada sem saber se vai diretamente para a Libertadores. Essa sua pergunta é muito interessante e a gente pode partir de vários pontos. A gente pode desenvolver vários pontos aqui, mas vou começar pelo mais racional possível, né? Que é o da matemática, né? A sua pergunta é o porquê o Botafogo, por que essa derrocada do Botafogo, né? Uma das maiores de todos os tempos e certamente a maior aqui do Brasileirão, né? Desde que o Brasileirão passou a ser disputado dos pontos corridos. O primeiro é pela matemática, né? Nenhum dos outros clubes que disputam esse prêmio que ninguém quer, né? De maior pipocada da história, né? Do Brasileirão. Nenhum desses times conseguiu colocar a vantagem que o Botafogo colocou. Se eu não me engano, se a minha memória não falha, né? Vocês que estão aqui vendo podem corrigir. Antes do Botafogo, acho que a maior tinha sido o Palmeiras, em 2009, chegou, se eu não me engano, a abrir 11 pontos para o Flamengo. Só que mesmo assim o Flamengo não era o segundo colocado quando essa distância chegou a 11 pontos. Mas enfim, o Flamengo, que foi o campeão naquele ano, e arrancou e conseguiu tirar esses 11 pontos. O Botafogo, mais de um primeiro para um segundo colocado, se eu não me engano, a vantagem, sem ser a história do Botafogo esse ano foi de 8. O São Paulo do Diniz chegou a 7 pontos de vantagem por algumas rodadas. Enfim, o Botafogo fez quase que o dobro disso. O Botafogo chegou a estar a uns 14 ou 15 pontos na frente dos seus 13 pontos, assim, certinho, com todos os jogos em dia, né? Mas chegou a estar com 14 ou 15 pontos com aqueles asterísticos, né? De jogar menos, joga mais, enfim. Então, assim, não foi por uma rodada, foi por uma sequência de rodadas ao longo do Brasileirão. O Botafogo liderou o Brasileirão desde da terceira rodada até a 34ª. 33ª. Foram 33ª. Exatamente, perfeito, irmão. Muito obrigado. Ou seja, 30 rodadas do Botafogo liderando esse Brasileirão. Então, assim, o primeiro ponto para a gente explicar o porquê a pipocada do Botafogo esse ano é a maior da história aqui no Brasil, pelo menos, eu começo pela matemática, que é a pontuação que o Botafogo conseguiu, ninguém mais conseguiu essa diferença. Aí agora a gente parte para desempenho. Aquilo que o Botafogo conseguiu jogar no primeiro turno, a campanha do Botafogo no primeiro turno foi a maior da história de um primeiro turno aqui no Brasileirão. Nenhum time conseguiu fazer igual ao Botafogo. Foi algo muito fora da curva, muito fora da curva. O Botafogo estava desempenhando muito bem no primeiro turno. Claro, teve muitos jogos em que precisou da ajuda decisiva de seu goleiro, né, o Lucas Perry, que no primeiro turno foi brilhante, mas o Botafogo era muito efetivo no ataque, e mesmo assim, mesmo contando com o Lucas Perry faz parte do Botafogo, então se ele está agarrando muito bem, também é méritos do Botafogo, que tinha um grande goleiro, tem um grande goleiro, mas naquele momento vivia uma grande fase. Então, e os outros adversários do Botafogo não estavam conseguindo fazer o mesmo. Enquanto o Botafogo conseguia vitória em cima de vitória, os outros adversários estavam tropeçando, estavam envolvidos em outras competições e não estavam dando sinais que poderiam conseguir uma grande arrancada para chegar no Botafogo. Esse é o segundo ponto, desempenho, a diferença de desempenho entre o Botafogo e outros times. O terceiro ponto é que logo no começo, quando o Botafogo começa a oscilar, no começo do segundo turno, os times adversários também continuaram oscilando. Isso deu ainda mais confiança para que o Botafogo tivesse para que os torcedores do Botafogo, eu me incluo nisso, tivessem ainda uma confiança de, olha,
poxa, a gente está aqui oscilando, mas os outros times também estão. Então, a gente continua mantendo a vantagem. Mas aos pouquinhos essa vantagem foi se esfarelando, né? E aí, um outro ponto que agora também entra para a gente explicar essa pipocada do Botafogo foi a diferença brutal de desempenho do Botafogo do primeiro turno para o segundo turno. Se eu disse aqui que o desempenho do Botafogo no primeiro turno foi brilhante, foi o maior da história de um time nos pontos corridos, no primeiro turno, aqui no Brasileirão, no segundo turno, o Botafogo tem uma campanha até o momento que, se a memória não falha, o Botafogo está em 17º nesse momento. Estava olhando hoje essa classificação do segundo turno. 17º, o Botafogo só está à frente do América Mineiro, do Coritiba e do Goiás, algo assim. Então, assim, o Botafogo saiu de uma campanha brilhante do primeiro turno para uma campanha de time rebaixado. Isso é uma discrepância muito grande. E se a gente parar para pensar, gente, o Botafogo, se tivesse tendo uma campanha nesse segundo turno de 12º colocado, 11º, o Botafogo estaria na liderança e provavelmente já campeão do Brasileirão. Ou seja, o Botafogo não precisava fazer muito nesse segundo turno, tanto que o Botafogo já está 10 jogos sem vencer no Brasileirão, e até a última rodada o Botafogo ainda tinha chance de título. E até 2 rodadas atrás, se o Botafogo vencesse, o Botafogo reassumiria a liderança e só dependeria dele para ser campeão brasileiro. Isto é, a campanha do Botafogo nesse segundo turno, a campanha do primeiro turno foi tão boa, foi tão fora da curva, que no segundo turno não precisava fazer muito. Mas também fazer a campanha que o Botafogo fez no segundo turno tão pífia, tão sem efetividade, com jogadores caindo tanto de produção, num campeonato onde a gente tem um Palmeiras tão competitivo, um Palmeiras que divide os principais títulos aqui do futebol brasileiro com o Flamengo nos últimos anos e com o Atlético Mineiro, que venceu Copa do Brasil e Brasileirão em 2021, você não pode vacilar com o Palmeiras dessa forma. E tanto que eu disse aqui no começo aqui da nossa live, né, o Palmeiras nos últimos 10 jogos venceu 8, empatou 1 e perdeu 1. Tem um time muito competitivo, um treinador que é um grande treinador, um dos melhores do futebol brasileiro nesse momento. Então o Botafogo, querendo ser campeão, o Botafogo não poderia dar mole para um time tão forte mentalmente, tão competitivo, tão vencedor quanto o Palmeiras. E em jogos decisivos, e aí agora vem aqui um outro ponto aqui para a gente desenvolver, em jogos decisivos, que aonde no primeiro turno o Botafogo foi tão bem, tão brilhante, tão efetivo, no segundo turno o Botafogo não conseguiu se comportar da mesma forma. O Botafogo perdeu para o Flamengo no estádio Newton Santos, numa derrota que desestabilizou muito o time do Botafogo. Ali o Botafogo começou a sua derrocada, e ela vai se concretizar contra o Palmeiras, né? Contra o Palmeiras, num jogo onde o Botafogo faz 3-0. E mesmo quando estava 3-1, aos 37 minutos do segundo tempo, o Botafogo tem um pênalti com o Tiquinho Soares. E eu estava lá no estádio, e eu acredito que muitos torcedores, acho que a gente nunca vai esquecer essa imagem, né, do Tiquinho Soares indo para a cobrança, perdendo, né, o pênalti, e aí o Palmeiras reagindo e conseguindo uma das maiores viradas da história aqui do Brasileirão, e certamente um jogo que entra para o ranking de um dos maiores jogos da história aqui no Brasil, e vai ser lembrado para sempre. É um jogo histórico. O primeiro grande jogo do Endrick aqui no Brasil, assim, jogo grande mesmo, num jogo grande, o Endrick decidindo, o Endrick fazendo chover, e enfim, pela virada do Palmeiras, pelo poder de reação, e por aquilo que o jogo significou, tanto para o Palmeiras quanto para o Botafogo. Eu acredito que esse jogo vai ser lembrado por muito tempo como um dos maiores jogos aí do século aqui no futebol brasileiro. E aí e esse jogo, né, mudou muita coisa, né, porque a partir daí o Botafogo não teve a capacidade de conseguir reagir. Aí a gente entra para um outro ponto, que foi o ponto que o Diego Costa trouxe ontem na entrevista pós-jogo, né? O Diego Costa disse que faltou humildade para o time, que o time se envolveu muito
que o time acabou levando para dentro do vestiário, né, essa perspectiva de oba-oba, né, que entre os torcedores é comum, é natural, o torcedor tem mesmo que comemorar, o torcedor tem mesmo que festejar, extravasar, o futebol também é para isso, só que essa noção, né, ela não pode ir para dentro do vestiário, né, porque os jogadores precisam estar concentrados o tempo todo para conseguir seus objetivos, né, eles precisam estar preparados para conseguirem superar as adversidades que podem aparecer num esporte tão complexo como o futebol, aonde apresenta para a gente situações inéditas o tempo todo, inúmeras situações, né? Então o Botafogo, a partir do momento que teve essa sensação de oba-oba, o Botafogo começou a estar mais despreparado, o Botafogo não se preparou bem para os desafios que poderia vir pela frente, começou a entrar de salto alto, começou a dar piscadinha, né, como alguns jogadores aí que eu não vou ficar citando nomes. Enfim, o Botafogo se perdeu muito e não conseguiu mais se achar dentro de campo. Calma aí, não vou deixar tu falando. Não. Mas, o Marlon Freitas não era o cara, pô? Eu não tô citando nomes. Até porque a derrota é coletiva, eu não vou personificar uma derrota. Mas o de Plácido, pelo. Um Feliz Natal pra todo mundo, mas pro de Plácido. Plácido, pelo amor de Deus, menino de Plácido. Cara, e para você ver, né, o Botafogo, o que levou o Botafogo a conseguir chegar à liderança do Brasileirão? Foi o coletivo. Foi um coletivo muito forte. E o de Plácido nesse coletivo, ele estava conseguindo ali se resguardar. Tanto que eu fiz diversas vezes, eu elogiei o de Plácido. Com certeza, aqui na live e também com amigos. Eu falei, pô, cara, até que o de Plácido tá fazendo partidas honestas e tal. Mas a partir do momento que o coletivo do Botafogo começou a se perder, a individualidade de alguns jogadores, como a do de Plácido, por exemplo, começou a se mostrar muito frágil, né? E, pô, o Rafael, lateral direito do Botafogo, que se lesionou, né, no meio do campeonato, fez muita falta nesse segundo turno, mas enfim. Então o Botafogo teve jogadores nesse segundo turno que estavam indo muito bem na sua parte coletiva, mas a partir do momento que a parte coletiva do Botafogo começou a apresentar defeitos e muitos defeitos, essas individualidades se perderam dentro desse coletivo e mostraram muita fragilidade. E um outro ponto que a gente não pode deixar de desprezar, mas que tem toda a ligação também com esse ponto da falta de humildade desse time do Botafogo, né, foi a questão das mudanças de treinadores, né? Isso não pode ser desprezado, né? Nunca um campeão do Brasileirão foi campeão com tantos técnicos diferentes. Então, ou seja, quando o Cristiano Ronaldo liga pro Luiz Castro e fala, vem para cá, e a partir do momento que o Luiz Castro aceita aí, era muito importante que o Botafogo tivesse boas decisões para sua troca de comando, né? O Caçapa chegou muito bem, ganhando partidas seguidas, só que quando isso aconteceu, as negociações já estavam avançadas com o Bruno Lage, não tinha mais como voltar atrás, até porque o Botafogo passou por um processo grande para convencer o Bruno Lage. E a partir do momento que o Bruno Lage chega, o Bruno Lage quer mudar a forma do Botafogo jogar em alguns momentos radicalmente, e mesmo assim, mesmo mudando a forma do Botafogo jogar, o Botafogo faz boas partidas. Uma delas eu estava no estádio também contra o Internacional. O Botafogo tem uma virada incrível, fazendo um segundo tempo, um dos melhores segundos tempos que eu já vi do Botafogo. Só que a partir do momento que o Bruno Lage, que o Botafogo começa a oscilar com o Bruno Lage, que era natural, o Botafogo também iria oscilar com o Luiz Castro ou com o Caçapa, o Botafogo se perde, começa a se perder também dentro de si, primeiro com o Bruno Lage com um total despreparo mental, mental que eu digo desportivamente, num contexto ali de liderança. Quando o Botafogo perde para o Flamengo e ele coloca seu cargo à disposição, eu acho que isso
causou um racha, as pessoas ficaram sem entender essa atitude dele, a liderança começou a se perder nesse momento. E depois, quando acontece dele barrar o Tiquinho, colocar o Tiquinho no banco sem avisar os jogadores, também é uma situação onde ele se perde muito. E aí, essa questão é muito profunda, porque hoje eu estou vendo muitos torcedores dizendo assim, o tempo inocentou o Bruno Lage. Eu entendo muito esse pensamento, e é bom a gente trazer ele, mas realmente o Botafogo precisaria já de mudanças para conseguir vencer os desafios que estavam vindo pela frente, porque os times já estavam aprendendo a marcar o time do Botafogo. Só que o treinador, um líder dentro de campo, ele precisa se comunicar com os jogadores, ele precisa deixar claro aquilo que ele quer. E a crítica dos jogadores naquele momento para o Bruno Lage e tal, até mesmo dos torcedores, quando essa informação vazou, é que o Bruno Lage avisou em cima da hora que o Diego Costa seria titular naquele jogo. E não foi treinado daquela forma. E o Tiquinho, como era uma referência técnica daquele momento, pegou muita gente de surpresa, causou um racha no elenco, aí entra para o outro ponto, que é o que tem a ver com o que eu falei anteriormente, da questão da falta de humildade dos jogadores. Realmente, você, Pestana, alertou lá atrás, e você estava coberto de razão. Um time de futebol, os jogadores não podem quebrar a hierarquia da forma como os jogadores do Botafogo quebraram. Pedindo para o Bruno Lage sair e pedindo que um outro treinador sem nenhuma experiência assumisse o Botafogo. Foi errado da parte dos jogadores, foi errado dos torcedores que concordaram com isso, e eu me incluo nisso. Eu achei que com o Lúcio Flávio realmente voltando para um modelo de jogo antigo que, cara, já tinha se perdido há muito tempo, porque o Luiz Castro era um treinador e cada treinador tem sua particularidade, então ninguém nunca vai conseguir repetir aquilo que o outro fez. Cada treinador vai ter sua particularidade e ponto. E não deu certo, e obviamente não deu certo. Então essa falta de humildade dos jogadores, né, ela não deu certo, e o Botafogo pagou o preço por isso, né? Como o Diego Costa falou, o futebol cobra, né? E assim, cara, eu acho que o jogador, o torcedor, enfim, você tem todo o direito sempre de falar, de expressar sua opinião. Só que você precisa também, no momento de crise, no momento onde as coisas não estão dando mais certo, você precisa também colocar sua cara para bater e falar, né, aquilo que e falar, sabe, ser um líder realmente também, ser um capitão também nos momentos difíceis, né? E a gente não viu isso no time do Botafogo, né? Jogadores capitães como o Marçal, como o Vitor Cuesta, não estão falando nesse momento. E eles que falavam tanto quando o Botafogo estava bem, por que não falar agora, né? Então essa falta de humildade, essa falta de liderança no Botafogo também foi mais um dos tantos fatores que explicam essa derrocada do Botafogo. Ou seja, para encerrar minha fala, né, e passar para você, para uma derrocada tão grande assim acontecer, uma derrocada histórica, né, não, e num esporte tão complexo como o nosso, nunca vai ser apenas um fator que vai decidir, né, que vai culminar na perda do título. Vão ser vários fatores juntos contribuindo para que essa derrocada aconteça. Eu citei aqui para vocês vários: a falta de umidade, a desunião, falta de liderança, discrepância no desempenho entre um turno e outro, enfim, e uma rotatividade grande de treinadores, culminada também por falta de pulso da sua diretoria, que também permitiu que essa hierarquia fosse quebrada, né? Então essa é a minha visão, irmão. Eu acho que eu nunca falei tanto como hoje, né? Porque essa pergunta foi muito profunda, né? E falar dessa derrocada assim, a gente não dá para falar de forma rasa, né? Então eu tentei pegar o máximo de pontos possíveis, né? Mas com certeza vocês que estão aqui vendo esse corte, esse vídeo, poxa, e você tem uma visão de mais algum ponto que eu não falei, pô, comenta aqui, coloca aqui pra gente o que você acha também que faltou pro Botafogo para conseguir conquistar esse título que estava tão na mão, né? Essa é a minha visão. Mas como assim? Mas, existe alguém que não está inscrito no canal do Rafael? Não, parou. Que isso? Eu acho que é uma puta falta de sacanagem da sua parte, entendeu? Não ter se inscrito no canal do moleque ainda, pô. É um absurdo, cara. Pô, é muita falta de antiprofissionalismo, sinceramente.
Brincadeira. Chega aí, ainda dá tempo. Se inscreve aí no canal do moleque. Fael Entrevista. Nós.